Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de longe e de perto, tudo bem? Estamos começando o nosso Arte e Notícia, o nosso podcast, ou seria agora um videocast. Não importa. Importa que nós estamos juntos e com uma proposta de trazer informação, falar sobre cultura, jornalismo, falar sobre a vida. E neste programa eu tenho a honra de receber uma pessoa querida, um amigo de longa data, grande mestre, e quero, evidentemente, a saudação dele. Daqui a pouco a gente vai voltar para começar propriamente dito essa nossa prosa, professor Felício Tomás. Que bacana ter você conosco hoje, depois de quase 6 para 7 anos, hein? Faz tempo. Olá, Fredo. Olá, você que vê a gente, né? Não só escuta. É uma alegria poder participar com você dos seus passos. Que seja um passo bem grande. E eu agradeço, querido. Professor Felício Tomás, daqui a pouco eu apresento ele em detalhes a você. Você que nos acompanhava lá no rádio há anos atrás, lembra do Café Filosófico? Daqui a pouco a gente fala também nisso. A gente vai para um rápido intervalo, necessário, né, para os nossos anunciantes, que são os responsáveis por nós estarmos aqui. E a gente volta já já com Arte e Notícia, agora em vídeo. Podcast Arte e Notícia, o som da informação. Voltamos no Arte e Notícia, hoje conversando com o professor Felício Tomás. Ele é formado em Filosofia e Pedagogia, professor da Academia da Força Aérea, professor de Filosofia em Pirassununga. Ele vai contar essa história para a gente também. Ele também foi professor na Uniararas, na UNAR, em várias escolas estaduais aqui da cidade, no INSA também. É contador de histórias ali na Livraria Eureka, um importante ponto de cultura na cidade. Tem 76 anos, casado com a Lília, tem 2 filhos e é de Porto Ferreira. Isso é que é importante. Isso que é importante, né? Além de tudo, não, isso não corintiano. Fazer o quê? Não seria perfeito, né? Professor, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui com a gente no Arte e Notícia. E nós dissemos aí no começo, você mencionou, é mais um passo que é dado na minha vida e você está nele. Como já esteve há alguns anos lá com o Café Filosófico, no rádio, no Jornal da Cidade. Foi muito bom. Lembra? Tempo, né? Pois é. Foi muito bom. E era interessante porque a gente fazia praticamente ainda sem imagem, um ou outro que você colocou no ar com imagem. Então, quantas vezes as pessoas falam, eu conheço a voz. Isso é muito interessante, porque a gente, no magistério, você tem a voz e você tem a sua presença. E a voz da gente fica lá nos ouvidos, né, dos nossos alunos. Agora, na rádio, você fala para quem você não está vendo. Você reverbera de uma maneira que você não consegue dimensionar. Impressionante, né? Como a rádio é a mãe das redes sociais. Né? Pois é, e o podcast, na verdade, mesmo agora numa roupagem de vídeo, né, é que a gente brinca, né? Podcast original é áudio. O videocast ou podcast, ele se adaptou a uma nova ferramenta tecnológica, que é o vídeo, que é muito importante. Não é? É uma forma de você chegar... Eu não sei se é mais presença ou se de forma mais completa. No meu caso, assim, as pessoas veem como é que ele está agora, né? Mas na verdade não é só você, né? É uma brincadeira que eu ia fazer aqui, mas não convém, porque é o seguinte, aquilo que a gente já falava no passado, não é o seu caso, mas a vida vai judiando da gente um pouquinho, né? E aí acontece, porque no rádio as pessoas, que você disse, elas imaginam, né? Imaginam como que a pessoa como é que fala, tal, né? E no vídeo eu acho que cria mais familiaridade, uma certa intimidade, né? Talvez seja isso. Porque a pessoa está vendo o jeitão da gente, né? Não está só ouvindo e imaginando, aqui ela está vendo a gente
e sabendo como que a gente é, dá talvez uma proximidade, embora a gente perca o controle depois que está no ar, né? É verdade. Eu estava falando aqui do Jornal da Cidade e do Café Filosófico. Vamos começar por aí. Que foi um projeto muito interessante naquele momento, dentro do conteúdo que o Jornal da Cidade ofereceu a Araras durante 6 anos, né, em que nós levamos uma programação, e não estou aqui sendo, digamos assim, ufanista, muito menos, não é a minha intenção dizer que a gente é o bambambam, não é isso. Mas, naquele contexto, lá em 2012, nós estamos falando de 12 anos atrás, quando a gente começou com essa ideia, que foi pegar um horário que estava destruído do ponto de vista dos conteúdos jornalísticos, né, dentro da grade da então Rádio Fraternidade AM, hoje Rádio Cidade, né, Cidade das Árvores, e ali a gente começou a produzir conteúdos, participações de diferentes segmentos, né, profissionais de várias áreas, o Banzé no rádio, e o Café Filosófico foi mais um trabalho desse também, semanal. E ele rendia muito, muito, porque ele se propunha a conversar, não é? E eu vou começar a minha pergunta a você, depois a gente vai falar sobre os milicos lá de Pirassununga, com todo o respeito. Porque é difícil também para um profissional da filosofia, de humanas, naquele contexto que o Brasil viveu e que muita gente ainda insiste em dizer que não aconteceu, né, estar dentro de um contexto que era a bola da vez, a ordem do dia e o progresso, tão dito assim. Muito bem, diante disso, por que é tão difícil, professor, para as pessoas conversarem? Talvez porque a gente, o Rubem Alves, né, de saudosa memória, e faz uma falta enorme. Faz. Né? Ele falava que a gente faz cursos de oratória e não de escutatória. Então, se enquanto eu estiver falando, você estiver pensando no que você vai falar, a gente não consegue conversar. Porque a gente não dá aquele tempo para a cabeça da gente ouvir e aí responder. Lá com as minhas criancinhas em filosofia, que eu trabalhei com filosofia para criança, que era uma delícia, eu falava assim... É mais fácil trabalhar com crianças do que com... Tem menos amarra, tem uma pedagogicamente falando. Tem umas facilidades. E tem as dificuldades da gente, né? De vocabulário, de chegar. Mas é muito interessante, porque a criança ela vai manifestando. E a hora que você consegue criar um ambiente no qual se pensa e no qual se busca um conhecimento, é muito interessante. Porque a dificuldade de falar, de conversar, está em ouvir, que a gente quer falar. Então a gente corta as pessoas, a gente corta o raciocínio, e muitas vezes a gente fala assim para a outra, o que você estava falando mesmo? Ela já perdeu, né? É completamente desrespeitoso, né? Você acha que tem diferença na prática entre ouvir e escutar? Se a gente for aprofundar, vai ter, né? Porque entra para um lado e sai para o outro, que muitas vezes a gente fala. Esse é o nível mais baixo, né? E tem aquela coisa bate na cabeça da gente e fica reverberando, e fica trabalhando, e fica cutucando. Porque, como um filme, muitas vezes você vê um filme bonito, feio, ponto. Agora, muitas vezes aquilo fica. Como o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Aquilo fica. Fica o tempo inteiro presente. Então, quando a gente escuta, a gente absorve no corpo inteiro. Mas aquilo mexe com a gente de uma forma visceral, né? Na sua opinião, quando nós, numa conversa,
quando as pessoas não dão a devida atenção, porque a essência de uma conversa é a atenção àquilo que a outra pessoa está dizendo, como você disse, justamente para a gente poder captar ou colher o que ela está efetivamente querendo dizer, que nem sempre na conversa ela vai dizer, vai deixar nas entrelinhas, não é? Por isso que é necessário escutar às vezes, não só com os ouvidos, né? Mas também, me permita aqui colocar, um pouquinho de alma, para a gente tentar compreender o que aquela pessoa que conversa conosco quer transmitir. Seria o fato das pessoas terem medo? Medo das diferenças? A diferença ainda assusta, professor? O diferente ainda incomoda as pessoas? Não sei se é o diferente ou se é o julgar. A gente gosta de botar categorias. Isso. Isso é feio, isso é bonito, isso é correto, isso não é correto. E sempre numas linhas retas que não existem nunca. Né? A gente quer botar nas caixinhas das categorias. Por isso que com criança é diferente. As categorias Terra são fértil, né? diferentes. Ainda estão, mas todos os conceitos e preconceitos que vêm de casa, que vêm da escola, estão lá. Né? Porque alguém ensinou que a gente escreve segurando o lápis de tal jeito. Isso é tudo aprendido. Então, a gente tem muita preocupação, eu acho, de julgar, de enquadrar. E também tem pessoas que a gente, por uma série de contextos históricos, a gente não gosta, então a gente vai ouvir 5%, acho, né? O resto a gente já vai fechando. Porque a gente não quer ouvir certas coisas. Ou não quer ouvir, não é que a gente não quer ouvir o som, a gente não quer ouvir a pessoa. Não quer ouvir a pessoa ou não quer ouvir a perspectiva de que nosso conceito ou preconceito não é exatamente aquilo que a gente imagina? A gente não quer ser colocado em xeque. Porque vai que ela esteja certa. Né? E eu errado? Não é fácil. Não é fácil. Né? E a gente tem que aprender que essas verdades, sejam elas quais forem, não existem. Porque como é que a ciência progride? Progride porque o cientista fala assim, será? Mas isso aqui ainda está certo? O princípio da dúvida. Vai que um dia o sol não se levante. O que nós vamos fazer naquele dia? Nada. Provavelmente... A gente vai falar, nossa, Deus está bravo. E fica fácil. Né? Você citou aí a questão do Rio Grande, e a gente viu uma comoção nas redes sociais, e o fenômeno das redes sociais da internet, acho que nós chegamos num ponto em que é inevitável uma comparação que eu vou fazer aqui, para quem leu ou sabe da obra, 1984. Seria um erro da minha parte dizer que nós somos absolutamente controlados por essa maquininha chamada celular, chamada internet, porque nós tivemos também no país, eu estou com 52 anos, várias tragédias, várias catástrofes, em que a dimensão da divulgação não foi tão grande, porque naquela época o mundo era diferente, não havia a internet, não havia essa disseminação em massa de informações. O que me preocupa é a quantidade de desinformação em cima de um fato real. Isso se aplica à política, se aplica a circunstâncias diversas. E o que a gente percebe nesse caso, especificamente da enchente do Rio Grande do Sul, é que nós temos várias verdades. Mas a verdade absoluta, e que ninguém toca no assunto, é que a questão climática
e a adaptação dos países a uma nova prática de consumo, de sustentabilidade, isso não se fala. Isso é deixado em segundo plano. A minha pergunta a você: até que ponto isso para nós é real? Você é jornalista, quantas vezes você não ficou narrando um fato estando na frente dele, para servir de anteparo? Então a rede social, muitas vezes, ela pinta um mundo, mas a mesma rede que pinta um mundo tem mostrado também. Eu escuto rádio principalmente o dia inteiro, então eu vejo os cientistas da Federal do Rio Grande do Sul explicando, eu vejo as pessoas envolvidas com as questões do clima explicando, eu vejo os analistas políticos colocando as medidas políticas que têm destruído o meio ambiente. Então, há isso também. Quase sempre rechaçadas na primeira hora, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Como a gente estava falando aqui sobre a conversa. Qual conversa a gente ouve? Aquela que atrai. Aquela que vem embrulhada para presente. Então, não é fácil você se comprometer. E a questão do meio ambiente, por exemplo. Vamos imaginar uma escola. A escola fala assim, aqui na nossa escola a questão do meio ambiente é fundamental. Tá. Ótimo. Concordo plenamente. Mas, e se a escola começar a falar de meio ambiente de uma forma que certos pais não aceitem? Estou falando de uma escola particular. Esses pais vão aceitar? Vão deixar seus filhos escutar aquela mensagem em favor de um meio ambiente que seus pais destroem? Até onde vai o compromisso da escola? Eu acho que aí ele não aguenta. Porque aí vai ser exigido. Quem mantém o ensino? Isso. Nesse contexto. Privado, mas o mesmo vale para a escola pública também. Sim. Porque quem é o dono da escola pública? Né? Quer dizer, quem dita as normas para ela? Será que quem dita as normas está a fim de criar uma escola onde se pense? Até certo limite apenas. Então, os poderosos botam os limites. Por isso que você aí que é acostumado aos noticiários, sangue vende bem, né? Havia um jornal, para quem não é da época, nós vamos relembrar aqui, haviam 2 jornais do Brasil bastante interessantes. Um era Notícias Populares, né? Circulava em São Paulo, só tinha manchete, né? Mas você abria o jornal, escorria sangue. Mas no Rio de Janeiro tinha um pior, chamado O Povo, que era um negócio assim, degradante, né? Eu me lembro que uma vez, em Vitória, estava indo trabalhar, e passei pela banca, a manchete do jornal era a cabeça do cara cortada. Então, na verdade, a gente entra num outro contexto, que serve, inclusive, para um dos temas que balizam esse podcast. O Arte e Notícia, ele fala de cultura, ele fala de jornalismo, mas ele fala sobre tudo, cotidiano, vida em geral. A cultura de massa, que é o que as pessoas, na maioria das vezes, consomem. Então a informação também segue a mesma lógica, regada e regrada por interesse. É isso? Exato. Fredo, tem a curiosidade
tem certos programas de rádio que tem o vídeo. E aí tem aberto para os comentários. Então, leia aqueles comentários. Como você vê ali, todo o ódio emanado. Seja por brincadeira, seja por convicção. Então, a gente quer destilar, soltar tudo aquilo. Então, a cultura é também ela formada pelas pessoas que têm um certo poder de criar, proferir, etc. E a massa, esse monte de gente. Monte de gente de todos, absolutamente todos os tipos. Todas as verdades. E recebem tudo aquilo que os meios de comunicação soltam, cada uma recebe, absorve de um jeito. Né? O mata-borrão de antigamente vira a nossa cabeça. Sim. Só que a nossa cabeça é seletiva. E a gente vai aprendendo, pela própria cultura de massa, a selecionar. Seja pela propaganda, seja por tudo. Tudo vai marcando a gente. A gente é um gado marcado. Né? Professor de filosofia, que fez carreira por muitos anos na Força Aérea Brasileira. E numa época militarizada. Como é que foi ser professor de filosofia nesse contexto? E como é ser professor de filosofia nessa frágil democracia que nós vivemos? Uma historinha. Estava o Felício no supermercado, aqui na cidade de Araras. Aí veio uma senhora. Você é o Felício, não é, só? Você continua comunista? Eu não posso continuar, disse eu para ela, uma coisa que eu nunca fui. Mas como? Mas como? Isso eu nunca vi numa escola militar. Que coisa, né? Eu nunca vi. O que eu via lá em Pirassununga, eu via de vez em quando aquele aluno que chegava para mim e falava assim: ô, mestre, ele chamava a gente de mestre. Mestre, eu não estou entendendo nada disso aqui. Então vamos lá. Tal coisa, você entendeu? Entendi. Tal coisa, você entendeu? Entendi. Tal coisa, você entendeu? Entendi. Então, vai em paz, você vai acertar tudo na prova. Só que eu quero dizer uma coisa. Não é que você não está entendendo, você está com medo de que o texto esteja correto e você errado. É a tal da resistência ideológica, que é difícil. Né? E, na Força Aérea, o que o aluno de lá quer? Voar. Claro. Então, somente isso. Tinha, de vez em quando, tinha os professores, tinha os oficiais, os avaliadores da gente. Então, eles iam lá assistir as aulas da gente. Aí, uma vez, um falou assim para mim: eu desisti de prestar atenção no jeito dos alunos, porque o da frente ficou o tempo inteiro escrevendo no caderno: o importante é voar, o importante é voar. Então, o importante é voar, não o que você está fazendo lá na frente. E é engraçado e, ao mesmo tempo, triste, porque a filosofia nada mais é do que indicar um caminho para pensar. Nós temos essa dificuldade em entender. Há uma singeleza nisso tudo e, ao mesmo tempo, ela é complexa. Dada toda essa circunstância que nós já citamos aqui, e talvez as pessoas estejam assim: nossa, esses malucos estão falando coisa. Não, nós estamos falando conversa de bêbado. Pode até ser, mas não é muito conversa de bêbado, não. Porque a gente só consegue aprender quando a gente pensa, e para a gente pensar, nós precisamos estar abertos a outras verdades. É isso.
os animais nas carroças, assim não os tivéssemos mais, né? Mas quando se coloca um animal na carroça, se coloca um tapa-olho, que é para ele não olhar de lado. Porque se ele olhar de lado, ele vai procurar outro espaço. A gente também. Se eu abrir, né, aqui como tem imagem é legal. Então a gente tem um funil assim, ó. Se eu conseguir ir abrindo esse funil, imagine a consequência disso na cabeça de um aluno. A amplitude, a visão. É. Você imagina isso num aluno. Poucas vezes na minha vida eu acompanhei algum aluno fazendo esse terremoto em sua cabeça, em aula. Poucas, raras. E aí a gente não tem muito um caminho para dar. A gente tem o caminho da dúvida. O caminho de, olha, é legal, é isso aí mesmo. Mas, sabe, daqui para frente se vive. Olha, eu estou gostando demais dessa conversa, espero que você também. Como eu disse aqui, juntamos dois conversadores, duas pessoas que gostam de aprender, né? E, sobretudo, eu espero que para você esteja sendo legal. A gente vai para um rápido, importante intervalo e a gente volta para a sequência do Arte Notícia. O primeiro Arte Notícia, agora no formato de videocast. Até já. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, aqui dos Estúdios Pinheiros, e quero convidar você que tem um conteúdo legal, que quer divulgar um pouco mais a tua marca, que quer realmente levar teu conteúdo aí nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, enfim, quer ter o seu podcast, está na hora de você contar com os Estúdios Pinheiros, que nós temos aqui no Estúdio 2, um estúdio prontinho para o seu podcast. E você pode ver aqui, iluminação, muito bem feita, a parte de áudio toda bem resolvida, prontinho para você vir aqui e gravar o seu podcast. Entre em contato conosco aqui nos números que estão aqui embaixo, que o Robson Pinheiro vai te atender e você vai ser muito bem atendido, vai ter a oportunidade de estar vindo aqui, conversar com a gente. Agende um horário que você vai se surpreender. O Estúdios Pinheiros fica aqui na cidade de Araras, então se você é da região, você também pode aproveitar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí! Podcast Arte Notícia, o som da informação. Que sonha com a volta do irmão do enfim, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices, solo do Brasil. E a arte, ela é capaz de dizer as coisas que são indizíveis, né, professor? Por meio da arte, ela é um instrumento precioso para fazer a gente, como a gente estava dizendo antes, para fazer a gente abrir os olhos, né? A arte musical, as poesias, as pinturas, quer dizer, porque elas fazem a gente ver que o inesperado, o diferente, o inusitado existem. Nessa música mesmo, a gente vê como que era o riso que o Chaplin provocava na gente. Era um riso contido, sofrido, né?
porque era o riso do cotidiano. A obra dele basicamente contém tudo isso. Então a gente faz a gente refletir. Eu acho que a arte provoca muito. Mas a função da arte não é ser provocadora? Mais do que provocadora... Pra gente. Porque... eu vou lhe dar um exemplo. Nós estamos em maio, né? Há quase 2 meses, eu estive lá, na sua querida Porto Ferreira. E depois de 14 anos, longe do circuito brasileiro de festivais, o Segredo dos Pardais foi chamada lá. E fui para uma semifinal, fui para a final, inclusive, e foi no dia 24 de março. E eu confesso a você que eu havia perdido a sensação de liberdade que o palco lhe dá, por pequenos momentos. Porque naqueles minutos que você está ali é a sua verdade. O artista ele não precisa ser necessariamente, pode ser um ativista, um militante, pode ser o que ele quiser, mas eu digo, a sua arte, ela é o seu momento. Exatamente. Estou falando isso porque para mim foi muito, muito marcante e porque foi véspera, um mês antes do nosso Festival Viana da Canção de Araras, que nós realizamos aí no final de abril. Que, aliás, muito obrigado pela sua presença lá. Legal. Foi incrível, foi maravilhoso. O festival tem uma percepção, tem uma proposta diferente do que uma apresentação, um espetáculo, enfim, é completamente distinto, né? É outra proposta. Mas você vendo as várias verdades, as várias expressões, né, das pessoas de diferentes lugares, porque cada um de nós carrega dores que também são indizíveis e certas situações que a arte pode dizer, que você não pode dizer de maneira tão explícita, mas a arte lhe permite isso. Eu acho que é por aí, né? Isso. Veja, por exemplo, literatura. Veja, na literatura, um artista, ao escrever, pega um pontinho do outro e cria um mundo. Né? Por exemplo, o Ensaio da Cegueira, do Saramago. Maravilhoso. Ele pega lá um ponto e por aí vai. Então a gente vê todo um enxergar. Né? O poeta enxerga. Como a música, né? A música a gente vê versos que deixam a gente... Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que vem roda viva e carrega o destino para lá. E os acontecimentos realmente provocam isso. Porque às vezes você está num determinado caminho e um acidente qualquer. Né? Me lembrei até do filme... Na realidade eu não lembrei, né? Se eu tivesse lembrado eu sabia direitinho. Você trouxe a memória. É um filme que o cara é inteirinho um Big Brother. Isso. Vou lembrar. Vai falando que eu vou lembrar. Então, o que esse filme mostra? Mostra que o cara está vivendo, começa a perceber que ele não está vivendo
começa a perceber Show de Truman. Show de Truman. Jim Carrey. Você não assistiu, assista. Vale a pena. Eu adoro. Meus alunos devem se lembrar, porque eu passei para muitas turmas. Porque a nossa vida também pode ser um glorioso show de Truman. A nossa vida pode ser uma alegoria da caverna lá do Platão. O que é a alegoria da caverna do Platão? É o show de Truman. É o cara que está preso desde o nascimento, no fundo de uma caverna, olhando para um cinema. E para ele, aquela é a sua vida. Vamos provocar um pouquinho mais? É a tese da Matrix. Uhum. Não é? Isso. O Freud falava também, né? O que aconteceria se a gente se liberasse? Como é que nós lidamos com os nossos traumas, medos, não caminhos? Então, há um outro mundo além dos nossos passos. E a gente aprendeu ideias como compromisso, responsabilidade, dever, salário, etc., 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 que também podem funcionar como amarras, como doutrinas, como um tapa-olho lá, né? Para a gente não olhar, aqui do lado tem um pasto verdinho. É a história do tampão, né? Exato. Como é que chama o negócio lá? Tapa-olho. O tapa-olho. E é interessante porque isso é para a vida toda e para todas as áreas. Uhum. Porque, veja o que me ocorre. Nós fomos colonizados, a nossa cultura é arraigada no mundo ocidental. Uhum. Né? Imagine se nós tivéssemos sido colonizados pelo Oriente. Mais especificamente, faça essa análise você aí. Se a nossa fé não fosse cristã, a origem, né, do cristianismo no Brasil, mas nós tivéssemos, em vez de ter sido catequizados pelo cristianismo, né, nós tivéssemos tido a influência do islamismo. E aí? Como que nós seríamos? Porque nós compramos ideias postas a respeito, e não vou entrar aqui numa discussão teológica, religiosa, não é esse o nosso objetivo. Mas é para ir de encontro àquilo que você disse, é aquilo que nos forma. Nós somos resultado daquilo que onde nós nascemos, onde nós crescemos e os valores que foram transmitidos a nós. Vou além. Eu vejo tanta gente preocupada, por exemplo, com casamento gay, com os ativistas do LGBTQI+, enfim. Meu amigo, problema de quem casa com outra pessoa, a escolha é dele, não é sua. Por que você vai se preocupar com a vida do outro? Que quebra o padrão da cabeça. E se o padrão dele tivesse sido esse? Se, ao invés de uma igreja Entendeu? no centro de cada cidade, aqui no Brasil, por exemplo, tivesse sido uma escola. Pois é. Veja que é um exemplo simples. Aqui perto da gente, Helvécia, foi assim. Sim. Primeiro eles chegaram, construíram uma escola. Já é outro mundo. Não é a crença, é a educação. É um outro mundo. É uma outra postura. Pois é, e nessa discussão a respeito da formação da identidade cultural de um povo, né, que é formado por isso também. Me preocupa ainda hoje, professor, ainda na investidura do cargo,
Porque uma coisa que eu sempre disse, isso você sabe bem, as pessoas que me conhecem sabem bem. Eu apenas estou secretário da Cultura. É momentâneo, é passageiro. Mas a nossa intenção, e pelo menos a minha, é que a gente possa transmitir e deixar um legado. Não é um legado para dizer que foi feito, eu fiz, não é nada disso, muito pelo contrário. É para que aquilo que seja interessante, aquilo que some, aquilo que colabore com a nossa comunidade e ajude a melhorar a nossa comunidade, permaneça, possa ser utilizado. Até porque, eu vou lhe dizer uma coisa, a gente precisa entender que a cultura é para todos. E a cultura é uma ferramenta de transformação e inclusão grandiosa, assim como é, por exemplo, o esporte. Citando apenas duas aqui. Mas nesse contexto, as várias expressões, como você disse, elas precisam de espaço, elas precisam ser ouvidas. Então, de certa maneira, com todas as dificuldades que a gente encontra nesse caminho, a gente tem tentado fazer alguma coisa nesse sentido. Professor, eu perguntaria ao senhor também, eu falo o senhor, mas é você, né? É muito respeitoso. Nós estamos em 2024. Eu estava vendo ali no monitor o primeiro bloco, né, passagem, olhando para você, olhando para mim, e voltei um pouquinho ao passado. Rapaz, há 6 anos, há 7 anos atrás, você já tinha uma barba branca, mas não era tão branca assim. E eu não tinha barba branca, agora eu tenho. Eu perguntaria a você, professor, o que é a vida? É um passo. É um passo. É um andar. A vida, companheiro, dizia o tio Vinícius, é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E não é encontro só com pessoas, é tudo. Então você vai caminhando e cantando. Isso é a vida. Aliás, o Vinícius, né? Acho que é dele. E eu vi uma interpretação muito linda, não vou dizer aqui aonde, mas num contexto das pessoas que estavam executando essa canção, da perda de uma pessoa amada. Aquarela. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. É isso. A expectativa ou a perspectiva, depois de um tempo, quando a gente é mais novo, a gente vai muito a gente tem muita expectativa na vida, de tudo. À medida que a gente fica mais experiente, a gente vai mudando de expectativa para perspectiva. Mas o fato é que, filosofando um pouco mais, tudo se resume a viver um dia de cada vez, né? E assim... Mas como aceitar viver um dia de cada vez? Como não sonhar? Não, o difícil é você enfiar na tua cabeça, para tudo, né, que você não sabe o dia de amanhã. Embora você ainda hoje vá fazer isso, vá fazer aquilo. Num determinado momento você deita, dorme, num determinado momento você acorda. Então a gente acha que a gente sabe que amanhã o sol vai se levantar. A gente acha que a gente sabe. A gente tem certeza disso. Né? Então a gente cria umas certezas para a gente ter aonde dar o passo, que é a vida. Mas essas certezas não existem. Você viu o coelho passando por aí, dizia, na história da Alice, ou
Tem um livro, virou best-seller, virou famoso, todas as Misses gostavam de dizer que estavam lendo, que é O Mundo de Sofia. Sim. Se você tem preguiça de ler o livro inteiro, leia o primeiro capítulo. Né? Porque para a gente é difícil filosofar. Porque a gente tem certeza absoluta que amanhã o sol vai se levantar. Por que para a criança é mais fácil? Porque ela consegue imaginar um mundo sem o sol, sem a lua. Então, é isso. E eu estou me lembrando aqui, tentando achar no meu arquivo no celular, me recordando aqui de um dos seus cafés lá no rádio, que eu achei bastante significativo. Além de tudo isso que nós falamos aqui, o mundo também carece de uma coisa, eu acho que não é de agora, é inerente ao ser humano, à prática humana. Sabe aquela história também virou moda agora recentemente falar em empatia, né? Empatia, você tem que ser empático e tal. Eu gosto muito do que o Beto fala, Frei Beto fala, da alteridade. A alteridade é um nível de empatia mais trabalhado, porque não é você só se identificar, é você respeitar, entender que aquele ser humano, o outro, tem direitos iguais como você tem. Se você tem o direito de pensar A, o outro tem o direito de pensar Z, certo? E os dois podem estar certos. Eu não estou me lembrando. E os dois podem estar certos, mas os dois também podem estar errados. Sim. Não é? Você falou aí sobre a certeza do sol nascer. Nós temos o grande mistério que a gente carrega dentro de nós, imagino. Sinto isso. É a ideia do vago. O espaço precisa ser vago. Então, algo precisa ser explicado. Eu, pessoalmente, você tem sua forma de pensar, eu tenho a minha, e cada um aqui que está ouvindo também tem. Mas a ideia de que exista algo maior que domina esse universo se faz necessário para o ser humano para não pirar. Para ele não entrar em parafuso, justamente por conta dessas certezas. Ou eu estou... Eu acho que é um aprendizado. A gente aprendeu o que precisa ter. Também. Aprendemos que tem alguém. Poderíamos ter aprendido... Que não tiver alguém. Mas é muito pouco. Que é o pouco. Que é o muito. Sabe? É meio aprendizado. Quando eu falei de alteridade aqui, de empatia, eu estou tentando achar aquele texto daquele conto da Ruth Rocha. É dela, o Canário e... É dela? Não, me ajude aí. Dela Ai, meu Deus, como é que... o Reizinho Mandão. Não, o Reizinho Mandão é sensacional, essa história é muito legal. Você vai contar, você vai encerrar com ela. Mas é uma frase que foi um café que você fez, inclusive. O Canário e não sei o quê. É um conto. Lindo. E tem uma frase que fala: se nós formos juntos além do rio, a gente pode voltar tarde. Lembra disso? Lembra disso? É um negócio maravilhoso. E eu vou lembrar até fazer isso. Enquanto eu estou tentando achar aqui, eu gostaria que você contasse essa história e essa do Reizinho Mandão, que é bem interessante. Isso a gente falava no café, lá no Café Filosófico, em 2014, 15. Naqueles tempos, no mês de outubro, eu reservava todos os cafés filosóficos para, entre aspas, contar uma história infantil. Né? E a história infantil nunca é só para criança. Né? E uma delas é a do Reizinho Mandão. Era uma vez um país onde o rei só escutava aqueles que falavam alto. Então ele só escutava os ministros. Se alguém no meio do povo começasse a falar alto, era logo
levado ao castelo. E o rei ficou doente. A doença do rei, uma cegueira, que o rei só escutava quem do lado dele estivesse, quem falasse alto. E o povo foi ficando cada vez mais lá embaixo. Mais longe, mais longe, mais longe. E aí um dia eles perceberam, o rei só escuta os grandes, os poderosos, vamos fazer pernas de pau. Fizeram pernas de pau e foram caminhando em direção ao palácio. E nesse caminhar fez-se um barulhão. E esse barulhão o rei não quis ouvir. Se governar for isso, eu não quero mais. E o rei vai embora. E o que acontece depois, ela deixa para a gente construir esse mundo. Né? Uma historinha para criança. Sim. Achei aqui, não é a Ruth Rocha. É o Michael Forman, O Gato e o Canário. Amanhã, se todos nós voarmos juntos, podemos ir para a terra além do rio. E ainda está de volta para o jantar. Essa frase e esse trechinho, ele diz muito sobre a ideia da coletividade, daquilo que a gente faz junto. Porque qualquer construção que se faça na vida, ninguém consegue sozinho, né? Até mesmo a concepção familiar, enfim, esse tipo de coisa. Mas, de modo geral, acho que é bem isso. Caro professor, chegamos ao final do nosso Arte Notícia. Tinha muita coisa para falar aqui. Não falamos do Parmeira, pô. Ainda bem. Não, mas nem precisa, né? Não. É um time que perdeu a graça. Dispensa comentário. Perde a graça. Perde a graça. Naquela não há emoções. Dá um pouquinho, dá. Mas faz parte disso. Queria te agradecer muito pelo atendimento ao convite dessa nossa nova empreitada, né? Que é o podcast Arte Notícia, agora em formato de vídeo. E dizer a você, que já disse muitas vezes, eu tenho muito orgulho e muita honra em ser teu amigo, em aprender com você. Felício é uma das pessoas que sempre companheiro, mas sempre provocativo. E isso sempre me fez muito bem, porque pessoas assim é que somam na tua vida. Às vezes você tem amigos que dizem para você o que você quer ouvir, né? E não, você precisa de pessoas que digam para você aquilo que é necessário que você... aquilo que vai somar na sua vida e aquilo que pode te transformar e melhorar como ser humano. Você é uma dessas. E eu tenho, assim, muita alegria e muita honra em poder chamá-lo de amigo. Fredo, eu só tenho que agradecer e pode ter certeza que eu vou torcer muito por essa sua empreitada. Que esse seja o primeiro de muitos e que cada um seja muito melhor. Não há linha reta em nada, mas que alcance muita gente, que provoque muita gente, que informe muita gente. Enfim, que seja um ótimo espaço para os seus convidados. Que você seja muito feliz nessa empreitada e muito sucesso. Professor, obrigado. Obrigado a você que esteve conosco e eu te convido para a próxima edição do nosso Arte Notícia. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Claro que a gente tem que encerrar isso aqui com música, né? Acho bom. E tem algumas canções, né, assim, que são significativas na nossa vida. E essa, eu até ia fazer uma autoral, mas eu lembrei de uma que eu acho que cabe bem. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Quem lembra se olhou para trás ao primeiro passo
aço. Clube da Esquina 2. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Envelhece, professor? Envelhece. Nem sempre. O sonho que se realiza, por exemplo, envelhece. Tem gente que tem um sonho de comprar uma, sei lá o quê, a hora que consegue, muitas vezes perde a graça. Então, Que sonho bom, né? Beijo para vocês. Até o próximo Arte Notícia. Obrigado, professor. Podcast Arte Notícia, com Fredo Júnior.